Olá, bem-vinda ou bem-vindo a mais uma lição da nossa escola dominical, seguindo a nossa revista, que nós queremos que alguns já possam adquirir. Se desejarem, nós estaremos dispostos a enviá-la de alguma forma para si. Nós hoje vamos estudar a lição número 3. E esta lição número 3 intitula-se Insuficiente. E ela baseia-se precisamente na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, desde o versículo 17 até ao versículo 29. E o texto bíblico diz assim, vou ler a versão que tenho, depois poderão acompanhar com outra, se assim desejarem. Mas se tu és chamado judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos néscios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem-se tornado em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti, que com a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Este é o texto que nós temos e, de acordo com o autor da nossa revista, a tese que ele apresenta é exatamente esta: visto que ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente, todos necessitam de um Salvador. E a seguir ele faz uma série de perguntas que têm como objetivo fazer-nos pensar. O que é que você faz realmente bem? Às vezes tenho ouvido algumas pessoas a dizerem exatamente o seguinte: eu sou bom naquilo que faço. No entanto, é pertinente esta pergunta. O que é que você faz realmente bem? Poderíamos ainda fazer outra pergunta que seria: é perfeito nisso ou está próximo da perfeição? Onde é que você falha? É verdade que o autor da revista traça uma linha de pensamento que visa demonstrar a incapacidade do ser humano em atingir o padrão de Deus, que no fundo é a perfeição. Para mostrar a nossa incapacidade de perfeição, o autor menciona duas atividades profissionais em que as pessoas nem sempre conseguem atingir os tais objetivos que lhes é proposto. Nem sempre o vencedor, aliás, nem sempre o vendedor consegue dar a volta à pessoa interessada num determinado produto. Do mesmo modo, também nem sempre um jogador consegue marcar golo. Até o considerado melhor jogador do mundo falha grandes penalidades, não é verdade? À pergunta porquê, o autor responde: porque ninguém é perfeito.
A partir daqui, o autor da revista continua a aplicar a ideia então à vida espiritual. É evidente que quando nós pensamos na vida espiritual, sabemos que, de uma forma geral, ninguém é perfeito espiritualmente, porque também a realidade é esta: nós nem sempre buscamos a perfeição. Sabemos que ela é difícil, exige muito esforço, mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Isto encontra-se em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. A Bíblia também diz-nos muito claramente que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Está lá escrito em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9. E foi por isso mesmo que Noé achou graça aos olhos de Deus. Leríamos nós no versículo anterior. Também na própria Bíblia nós encontramos a história de Jó, onde ele é classificado por Deus como um homem íntegro e reto, um homem que teme a Deus e que se desvia totalmente do mal. Por isso não havia ninguém na terra semelhante a ele. Nós encontramos isto logo no início da narrativa do livro de Jó, quando nós começamos a ler no capítulo 1. E também podemos encontrar estas expressões no versículo 8, assim como também no capítulo 2, versículo 3. Por fim, o próprio autor bíblico acaba por escrever o seguinte acerca de Jó: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isto está no capítulo 1, versículo 22 e no capítulo 2, versículo 10. O facto é que o ser perfeito exige vontade e muita disciplina, uma busca constante. De um modo geral, até parece que nos dá jeito nós escudarmos-nos atrás do tal conceito de que nós não somos perfeitos nem conseguiremos ser perfeitos. É, por assim dizer, uma forma de nós nos desculparmos de atitudes que não convêm a cristãos, ou então para podermos esconder a nossa negligência, a nossa letargia, o nosso desejo de não querer fazer muita coisa. É por isso que a nossa revista hoje vai nos apresentar 3 tópicos relacionados com esta questão de insuficiente. E este primeiro tópico é hipocrisia revelada. No capítulo 2, como nós acabamos de ler, do versículos 17 até ao versículo 24, iremos falar sobre este assunto. Depois, do versículo 25 até ao versículo 27, nós iremos falar então sobre a necessidade de obedecer. Por fim, nos versículos 28 a 29, então nós iremos falar sobre o coração verdadeiro. Ora, nós não sabemos exatamente que tipo de informação terá chegado aos ouvidos de Paulo que provocasse nele este desejo de escrever esta carta. Eduard Schweizer, um famoso estudioso e teólogo, diz que a intenção da carta era preparar o caminho para a sua visita a Roma. Tudo bem, até poderia ser que Paulo estivesse a preparar. No entanto, o que se pode perceber de certos excertos é que esta comunidade, e Paulo nunca a tratou efetivamente por igreja, ela é uma mistura de crentes gentios e crentes judeus. A maioria certamente seriam até cristãos gentios, ou até mesmo cidadãos romanos que se converteram, ou quando o Evangelho ali chegou, provavelmente por muitos judeus que tinham vindo da Palestina. Até é possível que alguns judeus cristãos que tinham sido expulsos de Roma na altura do imperador Cláudio, se nós estamos lembrados já, tenham voltado agora para Roma, depois da morte do imperador. E começaram provavelmente a atazanar um pouco a cabeça dos cristãos gentios, pregando a necessidade de os cristãos gentios cumprirem com o que a lei de Moisés ordenava. Mas uma coisa eles estavam muito focados, era na circuncisão, isto é, praticar o ato que envolvia o corte do prepúcio do órgão sexual dos homens. E certamente que eles estavam a influenciar os cristãos gentios
a praticarem também este cerimonial. Ora, certamente tais ataques terão originado uma reação da parte dos cristãos gentios, e Paulo terá percebido exatamente isso, terá percebido que este problema iria provocar alguma divisão na Igreja, e então deve ter sentido a necessidade de esclarecer algumas coisas, independentemente de estar a preparar a sua viagem, porque ele gostaria imenso de chegar a Roma, como nós já vimos em lições anteriores. No capítulo 1, principalmente a partir do versículo 18, Paulo descreveu a idolatria e a depravação que seria evidente numa cidade como a cidade de Roma, a qual, apesar de ser o centro do Império, aliás, por ser exatamente o centro do Império, concentrava em si não só a cultura, mas a aprendizagem, a força militar inclusive. E Paulo faz um retrato quase pormenorizado do deboche que graçava em Roma e, por conseguinte, por todo o Império. É caso para nós pensarmos. Será que havia cristãos que apresentavam indícios de tais práticas? De envolvimento, no fundo, com a estrutura e a sociedade romana? Parece que sim. Segundo o capítulo 1, versículo 32, isso terá motivado uma atitude de julgamento ao mesmo tempo da parte dos cristãos judeus, que começaram a acusar os cristãos gentios de estarem a fazer coisas que os romanos, sem qualquer relação com Deus, costumavam fazer. Perante isto, e com a sua tática retórica, utilizando a diatribe, é uma técnica literária que Paulo usa, ele apresenta a sua tese geral. E no capítulo 2, versículo 1, nós lemos: Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. Ora, é exatamente neste ambiente ou neste contexto que nós verificamos que a partir daqui o apóstolo Paulo vai fundamentar a sua tese, aplicando principalmente os seus argumentos diretamente ao judeu, em primeiro lugar, e depois ao grego, como ele diz também no versículo 10 deste capítulo 2, se estiverem com as vossas Bíblias abertas e puderem reparar. Ora, na parte inicial do capítulo 2, isto é, do versículo 1 até ao versículo 16, Paulo, de uma forma muito clara, aponta o dedo ao homem que julga que pode praticar as coisas que condena nos outros só porque ele tem um estatuto especial. Segundo Paulo, a lei de Deus é igual para todos os que se desviam do alvo de Deus. Não há acepção de pessoas. Aliás, esta é uma frase que em grego eu gosto imenso, porque ela expressamente diz assim: Ukestin prosopolempsia. Isto é, não há rostos que possam agradar efetivamente a Deus. Deus não olha para o rosto da pessoa, não olha para a sua cara, não olha para os seus bonitos olhos. Deus olha para o interior do ser humano. E por isso mesmo é que Paulo é muito claro em dizer exatamente isto. Deus não faz acepção de pessoas. E é isso que nos leva realmente a pensar o que é que agora Paulo vai dizer a seguir. Este primeiro ponto fala-nos então de hipocrisia revelada. No capítulo 2, versículos 17 até ao versículo 24, nós temos exatamente este desenvolvimento que o apóstolo Paulo então faz. Paulo agora identifica exatamente o seu parceiro de diálogo por esta designação de judeu. É claro que ele usa o termo judeu num sentido geral, num sentido amplo, o judeu por si próprio, o judeu cônscio do seu privilégio especial, do seu povo no recebimento da lei,
O judeu que está ciente de que o seu povo foi escolhido especialmente por Deus, o judeu que reivindicava as prerrogativas especiais do seu povo. E é por isso mesmo que Paulo usa este termo. Muitos intérpretes olham para estes versículos como se Paulo estivesse a criticar alguma coisa no judeu, mas não parece que assim seja. Pelo contrário, o que eu acho é que o apóstolo Paulo destaca este privilégio do judeu e quer apresentar os recursos que ele tem ao seu dispor, que ele deveria de usar para fazer a diferença na sociedade. E é isso que o apóstolo Paulo demonstra neste momento, então, aos judeus cristãos, que certamente estariam muito preocupados com os gentios cristãos. O próprio apóstolo Paulo aqui nesta frase, ele constrói a frase como uma oração condicional real. Por outras palavras, nós vemos que esta oração começa com o se, e neste se, na verdade, o apóstolo Paulo está a usar verbos em determinados tempos que apontam para esta realidade. Por outras palavras, Paulo está a dizer: é verdade que te chamas ou carregas o nome judeu. É verdade que descansas ou repousas na lei. É verdade que te orgulhas em Deus. É verdade que conheces a sua vontade. É verdade que tu até aprovas ou testas realmente aquilo que é mais excelente. É verdade que tu foste instruído na lei. Ou, se nós quisermos, é a palavra que é usada para catequizar a partir da lei, isto é, aquele que é ensinado desde pequenino na lei. É verdade que estás convicto para seres um guia de cegos. Portanto, no sentido em que a palavra confiar aqui não é no sentido de tu tens a presunção, não, mas tu estás convencido, tu estás persuadido que és guia de cegos e também estás persuadido ou convencido de que és luz para aqueles que estão em trevas. Portanto, é verdade tudo isto que o apóstolo Paulo está a dizer, que tu és o instruidor dos nécios. Neste caso, nós poderíamos de facto dizer daqueles que são ignorantes, porque a palavra afron implica exatamente isso. E ao mesmo tempo és mestre ou professor, a palavra didáscalos que é usada aqui, és professor de crianças, sem dúvida nenhuma de alguém que ainda não tem estrutura nenhuma para desenvolver o seu raciocínio. Inclusive, nós encontramos aqui no final deste versículo 20: é verdade que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Portanto, por outras palavras, Paulo está a dizer: tu pegas na lei e vês na lei a encarnação, o aspecto visível da ciência ou do conhecimento e da verdade. É precisamente isto que acontece. Tudo isto é verdade. E não há nada de mal nisto. Os judeus tinham alcançado um privilégio que mais ninguém tivera. E não foi por causa dos seus bonitos olhos, não. Eles deviam estar, sem dúvida, orgulhosos, contentes por terem estas condições e oportunidades de ajudar os que não tinham recebido a instrução, os que não tinham conhecimento da lei, os que não conheciam a vontade de Deus, e eles tiveram esta oportunidade, tinham esta oportunidade. E assim eles podiam ser e fazer a diferença na sociedade. Portanto, Paulo não acusa os judeus de qualquer tipo de presunção ou de vaidade que nós possamos ler entre linhas no próprio texto. Não vale a pena nós irmos por aí, porque eles foram efetivamente chamados por Deus, escolhidos por Deus para desempenharem então uma função. O que acontece, sim, é nos versículos 21 até ao versículo 24, a acusação que Paulo faz. E tomem nota então a acusação que ele faz. O problema está exatamente nisto. O julgamento que os judeus cristãos faziam dos outros, quando na realidade eles praticavam as mesmas coisas. Nós já tínhamos lido isso no início do capítulo 2, no versículo 1. Tu julgas os outros e praticas o mesmo.
Claro que ali no versículo 1 o apóstolo Paulo está a usar aquela expressão para fazer a sua tese. E a sua tese vai incluir não só os judeus cristãos, mas também os gentios cristãos, porque no fundo a mensagem também depois se aplica a eles. Mas agora, neste momento, há este problema. A primeira atitude fundamental na vida de um privilegiado, qual deveria de ser? Se ele tem a capacidade para ensinar, então ele deveria, em primeiro lugar, aprender para si mesmo aquilo que ele vai ensinar ao outro. Reparem, é um contrassenso um professor estar a ensinar aquilo que ele não aplica a si mesmo. É um contrassenso os pais estarem a ensinar aos filhos determinada coisa que eles próprios não praticam. Todos nós temos consciência disso. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui a dizer então aos judeus. A segunda acusação, por exemplo, está relacionada com o furtar. Tu que dizes para não se furtar, tu furtas. Reparem que aqui não se trata de uma doença, de alguém que é cleptomaníaco, isto é, rouba mesmo sem estar consciente que está a roubar. Não, aqui é um ato consciente que o apóstolo Paulo está a usar. E nós já podemos lembrar aquilo que o profeta Malaquias também acabou por acusar o povo de estar a roubar a Deus, quando não reconhece que tudo o que vem de Deus é uma bênção e que as pessoas deviam de entregar as suas ofertas, as suas ofertas alçadas, os seus dízimos na casa do Senhor, precisamente por um ato de gratidão por aquilo que Deus lhes deu. Mas eles não faziam isso e por isso o profeta claramente diz: vós roubais a Deus. Mas também há outras formas de roubar a Deus, como por exemplo roubar-lhe o tempo de adoração, utilizando esse tempo que nós deveríamos dar para Deus para fazer outras coisas. Rouba-se na oportunidade, inclusive, de testemunhar e poderíamos mencionar uma série de coisas. A terceira acusação tem a ver com o adultério. Nós sabemos que no contexto judaico o adultério dizia respeito ao envolvimento sexual de um homem com uma mulher casada. O adultério, estavam os judeus conscientes, destruía os laços matrimoniais. Foi por isso que Jesus considerou o adultério uma ofensa grave, principalmente para o matrimónio, a ponto de enfatizar não só o ato, mas também a própria motivação. Se em teu pensamento, no teu coração, já estiveres a fazer alguma coisa com aquela mulher, aí já estás a adulterar. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28 mostram-nos exatamente isso. A quarta acusação que Paulo faz descreve uma atitude inconsequente, pois um judeu sendo um iconoclasta, isto é, um destruidor de imagens, alguém que não gosta efetivamente de imagens, acaba por ter a prática de tirar ídolos dos altares pagãos, talvez por ganância. Às tantas, lá em Roma fariam provavelmente isso. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma aquilo que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 25 e 26, onde nós vemos uma proibição expressa para que o povo não se aproveite das imagens de escultura para as queimar e ficar com o ouro ou a prata. Está lá expressamente escrito. E então, tampouco para as meter dentro de casa e ficar com elas. Portanto, parece que era uma prática que seria comum naquelas alturas e provavelmente iriam continuar posteriormente, a ponto de verificarmos que, mais uma vez, o apóstolo Paulo deve-se ter lembrado daquilo que alguns judeus faziam. Abominam os ídolos, mas roubam os templos. E aqui, certamente, lembrando os templos pagãos. Uma pessoa podia até ter orgulho de estar na posse da lei, mas a transgressão da lei era uma desonra para Deus. É o que nos diz o versículo 23. Sim, é bom nós termos a lei de Deus, é bom nós termos o livro de Deus, nós termos aquilo que chamamos a palavra de Deus, mas de que forma é que nós a vivemos? Será que a vivemos como ela diz? Ou nós estamos exatamente
a fazer algo que se torna uma desonra para Deus. Nitidamente há aqui uma violação da lei, uma autêntica desconsideração por aquilo que a lei dizia, e alguns judeus cristãos estavam a fazer isso. Tais atitudes só trazem descrédito para Deus. E estas atitudes são praticadas pelos próprios membros da comunidade cristã ali em Roma e principalmente por aqueles que são judeus. É evidente que Paulo não está a falar de todos os membros, claro, ele não usa exatamente a expressão de dizer que todos são iguais. Ele usa o singular e este uso do singular aponta para qualquer judeu que possa ser culpado de tais ofensas contra a lei. Portanto, ele não sabe quem é, mas diz um judeu que faz isto, efetivamente está a desonrar o próprio Deus. Portanto, ele não acusa diretamente quem, mas sabe que há alguém que está a fazer isso. Portanto, é lembrar que Paulo não está aqui a escrever para descrentes. Ele está a escrever exatamente para uma comunidade cristã, que ele chama de santos em Roma. Utilizando outras palavras, eu fico a pensar o que é que ele escreveria hoje. E estava a pensar que hoje nós carregamos o nome de cristãos. Hoje nós encontramos conforto na Bíblia e até dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, toda cheia de autoridade. Nós orgulhamos, inclusive, o nosso Deus, e o nosso Deus é que é o único Deus verdadeiro, os outros deuses não são. Inclusive, conhecemos a sua vontade. Aprovamos só, à partida, aquilo que é bom. Nós até somos ensinados, quase alguns, provavelmente desde pequeninos, mas depois de nós nos convertermos, nós sempre somos catequizados na Bíblia. Nós estamos até convencidos que nós temos a capacidade para guiar os cegos, para fornecer luz aos que estão em trevas. Estamos persuadidos que temos capacidade para formar os ignorantes, ser mestres dos imaturos. Nós estamos conscientes que em matéria de conhecimento e verdade, a Bíblia é a sua materialização. Por isso é que nós dizemos que a usamos como única regra de fé e prática. Tantas afirmações bonitas que nós até fazemos. Mas a verdade, efetivamente, é esta. A nossa vida faz parte de uma conjuntura que nos leva a pensar que nós somos a exceção no mundo carnal. E isto é uma paráfrase que eu estou a usar de um teólogo chamado Karl Barth. Não há dúvida, nós somos privilegiados ao termos todas estas condições e ao mesmo tempo termos a convicção, estamos persuadidos que somos filhos de Deus. No entanto, qual será o nosso problema? Por que razão há pessoas que não acreditam em Deus? O que as terá levado a tomar essa posição? Por que razão Deus é mal visto entre os povos? Parece-nos que nos dias que correm nós somos obrigados provavelmente a escrever em parangonas o velho provérbio português. Bem o prega o Frei Tomás, façamos o que ele diz e não o que ele faz. Verdadeiramente a isto nós chamamos de hipocrisia. O segundo tópico diz, é necessário obedecer. Romanos, capítulo 2, versículos 25 a 27, é o texto que o autor da revista nos apresenta. O que é que nós encontramos aqui? Verificamos que a circuncisão era um ritual que marcava a distinção nacional e religiosa dos próprios judeus. Paulo vai falar agora muito sobre isto. A circuncisão era, por assim dizer, a aliança que tinha sido feita entre Deus e Abraão. Era a marca dessa aliança. Era algo que teria de ser feito pelas gerações seguintes, conforme nós lemos em Gênesis, no capítulo 17, versículos 9 até ao versículo 14. E principalmente no versículo 10 nós leríamos exatamente isto. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo o macho será circuncidado. Portanto,
Para qualquer judeu, a prática da circuncisão já era em si uma prática da lei. Agora, Paulo constrói orações condicionais e eventuais. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que agora Paulo utiliza uma outra estrutura gramatical diferente daquela que nós vimos no versículo 17. Aqui nós temos se, pois, a incircuncisão. E é a partir destas orações condicionais e eventuais em que, de facto, Paulo acaba por dizer: habitualmente, a circuncisão é útil, a circuncisão é proveitosa, mas tem a condição que é guardar a lei. Aquilo que verdadeiramente identificava os judeus como povo de Deus terá a sua relevância se eles estiverem dispostos a cumprir o pacto. Portanto, havia quem eventualmente cumpria a lei e aí a circuncisão acabava por ter o seu valor, a sua dignidade. Portanto, a prática da lei demonstrava que afinal esta peritomé, é uma palavra grega para circuncisão, era útil. A utilidade de um sinal ou marca é fazer lembrar a importância do cumprimento das promessas feitas entre ambas as partes. Tomem nota que, por exemplo, na segunda frase, Paulo transforma, ou aliás, ele torna-se cada vez mais controverso aqui. Parece que para um judeu a circuncisão nunca se podia perder, assim como a própria condição que a circuncisão outorgava à pessoa. Mas, pelos vistos, Paulo aqui está a dizer que, como transgressor da lei, o judeu perde o privilégio adquirido com a circuncisão, o qual está, no fundo, dependente do cumprimento da lei. Parece-nos esquisito, mas é isto que Paulo está a dizer. Afinal, a circuncisão não conta para nada quando há transgressão da lei. Não adianta a pessoa ser circuncidada, isto é, ter a marca que o caracterizava como verdadeiro judeu. Sendo assim, a própria circuncisão torna-se incircuncisão, diz aqui no final do versículo 25. Paulo, ao usar este termo incircuncisão, que é uma palavra grega acrobustia, que na realidade a palavra significa prepúcio. E ele está a utilizar aí a palavra dizendo que a incircuncisão, quando não há o cumprimento da lei, quando a pessoa se torna transgressor da lei, então esta circuncisão que ele tinha torna-se incircuncisão, isto é, torna-se prepúcio de novo. Havia naquele tempo alguns judeus que procuravam apagar exatamente essa sua marca, fazendo crescer provavelmente novamente a pele à volta do seu prepúcio. Portanto, é interessante nós vermos este aspecto, porque Paulo acaba por dizer que é o que acontece com a pessoa que está a transgredir exatamente a lei. Figurativamente, Paulo dizia que o próprio judeu passava a estar fora da aliança de Deus. Por outras palavras, ele tornava-se um gentio. No versículo 26, Paulo inverte o argumento anterior e ele passa a usar a palavra incircuncisão como sinónimo, no fundo, para incircunciso. E, portanto, para Paulo, aqueles que, não fazendo parte do povo de Deus tradicionalmente, fazem o que a lei pronuncia como sendo justo. E isso fará com que eles se tornem, então, circuncisão. Apesar de eles pertencerem à incircuncisão, porque eles não têm o prepúcio cortado, mesmo assim, estes que eram gentios, quando eles cumprem a lei, quando eles praticam aquilo que a lei de Deus manda, então eles tornam-se eles mesmos a circuncisão. Portanto, Paulo não está a dizer que a condição é uma realidade, mas sim que ela pode eventualmente acontecer no futuro. Isto porque sabe que alguns
certamente estariam a fazer. E todos aqueles que viessem a fazer isso em termos de cristãos, então isto seria uma realidade. No fundo, o que nós temos aqui é uma reformulação daquilo que nós encontramos no capítulo 2, versículo 14, quando nós lemos: porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei. Para si mesmos são lei. Depois, ainda no versículo seguinte, diz: pois mostram a obra da lei escrita em seus corações. É evidente que para Paulo nem a circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa. Se nós lêssemos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 19, que ele escreveu muito antes da carta aos Romanos, nós leríamos isso, assim como também o texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, e particularmente o capítulo 6, versículo 15, em que Paulo mostra que o importante é ser uma nova criatura. Essa criatura que agora tem prazer em viver segundo o padrão de Cristo. O nosso autor da revista acaba por dizer que, de uma forma muito categórica, um verdadeiro relacionamento com Deus não é fundamentado em cerimónias exteriores, mas é um assunto do coração. E eu acrescentaria um pouco mais, dizendo que um verdadeiro relacionamento com Deus também não se baseia em palavras bonitas proferidas da boca para fora, nem tampouco no simples desejo de querer ser batizado. Sim, porque o batismo, no fundo, hoje é a tal marca, aquilo que nos identifica como cristãos. E as pessoas querem ser batizadas, pensando que se são batizadas, então agora sim, está tudo certo. Reparem, a circuncisão era um cerimonial que integrava a pessoa na comunidade judaica. O batismo hoje também é um cerimonial que integra a pessoa numa determinada comunidade ou igreja. Portanto, tanto o batismo quanto a circuncisão, tudo isto só é proveitoso, só é útil, se a pessoa se mantiver fiel, no fundo, ao pacto estabelecido com Deus. É aquilo que nós fazemos também nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos com as pessoas também nós temos, no fundo, um pacto, uma aliança, um contrato, se assim nós queremos dizer. Mas esse relacionamento só é confirmado nos contratos ou nas alianças através daquilo que nós fazemos na nossa fidelidade. Caso contrário, se nós não formos fiéis a esse contrato, a essa aliança, a esse compromisso que nós estabelecemos e que podem ser marcados, selados de diversas maneiras, ou com a assinatura, ou com um anel no dedo, no caso dos casamentos, ou com outra coisa qualquer. A realidade é esta. Esses elementos são fundamentais, são importantes, mas eles não garantem nada. Porque se nós não formos fiéis ao compromisso que estabelecemos nesse contrato, então de nada vale nós termos uma aliança ou termos uma assinatura num contrato. É por isso que há muita gente que diz que não interessa um papel assinado para se manter um casamento. Ainda hoje nós ouvimos os jovens dizerem: para quê? Não preciso disso para nada, eu amo. Mas a realidade é esta. É que, sem dúvida nenhuma, a aliança não é garantia de compromisso. Mas a aliança é uma lembrança daquilo que nós fizemos para nós podermos manter esse compromisso. E na vida cristã acontece a mesma coisa. O batismo não nos salva de maneira nenhuma, mas através dele, na integração da igreja, nós somos lembrados constantemente de que fizemos um compromisso com Jesus Cristo. E esse compromisso tem as suas condições ou as suas cláusulas que nós devemos de praticar. E é isso que nós devemos anunciar constantemente ao povo. O último tópico da nossa lição diz corações ou coração verdadeiro. São os dois últimos versículos que nós lemos no início.
versículo 28 e versículo 29. E nestes dois últimos versículos, Paulo apresenta o seu argumento em forma de antítese. E ele várias vezes vai usar exatamente esta expressão, em que nós poderemos construir a estrutura desta maneira. É o visível versus o invisível. E nesta primeira parte nós podemos dizer que é o manifesto versus o oculto. É o exterior versus o interior. Esta é a expressão que Paulo vai usar nestes dois versículos. A pessoa não podia basear-se pura e simplesmente na sua aparência, isto é, na marca visível, como nós já falamos, da circuncisão, para se considerar um verdadeiro judeu. Paulo, ao fazer este contraste, ele continua a fazer agora, mudando para uma outra situação. Ele passa da circuncisão na carne versus circuncisão do coração. Estas expressões nós encontramos exatamente aqui no texto. Circuncisão na carne é uma coisa, circuncisão do coração é outra. Uma é visível, a outra é invisível. Esta contraposição estrutura-se entre aquilo que é da letra, como nós vemos no final do versículo 29, e aquilo que é do espírito, entre o que vem dos homens e o que vem de Deus. O problema está na ênfase que as pessoas dão, provavelmente até demasiada ênfase ao exterior, ao visível. É uma atitude que não só acontecia naquela altura, provavelmente acontece hoje também. Um determinado comentarista, a determinada altura, ele diz o seguinte: aquilo que faz o verdadeiro judeu, o judeu a quem Deus louva, como nós lemos no texto, é precisamente aquilo que nunca pode ser medido em termos físicos, em termos visíveis e até em termos rituais, porque é algo que está escondido, algo que está no coração, algo que é provocado pelo Espírito. E Paulo aqui está certamente a desmantelar um conceito tradicional entre os judeus, de que bastava ter uma marca externa para se ser um judeu e a partir daí estar tudo garantido. Ele não quer que algum judeu, principalmente, mantenha esta falsa compreensão do pacto de Deus. Mas também não está a virar as costas e muito menos a rejeitar todos os elementos de autocompreensão judaica ou daquilo que os judeus podiam compreender acerca de si mesmos. O que ele pretende é que o conceito de judeu seja reformulado, ou melhor, poderíamos até dizer que Paulo deseja que este conceito seja redefinido, porque não estava a ser visto de acordo com a perspectiva de Deus. A forma como Deus olhava para as pessoas é diferente daquela em como as pessoas olham para o ser humano. Deus olha para o interior, para aquilo que não se vê. Deus não olha para as aparências, para aquilo que é exterior. E essas características distintas no povo judeu também se aplicam agora aos gentios. A transformação da pessoa dá-se pela operação do Espírito Santo. Seja para judeus, seja para gentios. É sempre a função do Espírito Santo. E é por isso que, de acordo com alguns estudiosos, e eu também concordo, a palavra Espírito aqui no versículo 29 deveria estar com letra maiúscula, sim, porque faz referência ao Espírito Santo. Sim, é esta circuncisão no Espírito Santo, no nosso coração. A circuncisão do coração é operada no Espírito Santo. Portanto, o que o Espírito Santo faz é escrever, como nós poderíamos ler mais uma vez no versículo 15 do capítulo 2, é escrever a obra da lei nos corações das pessoas. E é por isso que nós temos aqui então esta transformação. A transformação da pessoa dá-se pela ação, pela operação do Espírito Santo.
Deste modo, Deus acaba com tudo aquilo que possa ser nacionalismo, partidarismo, sectarismo ou até mesmo denominacionalismo. Sim, porque quando nós às vezes estamos tão envolvidos e tão enfáticos naquilo que achamos que é as nossas características, pensando que elas são as características que visivelmente se vêem, na realidade o que, o que importa é aquilo que está no interior. E este é o problema. Paulo, ao utilizar este texto, certamente estaria a dizer: bem, então tu que, aplicando aos nossos dias, que te chamas de cristão, tu que tens a consciência, que tens a verdade e que precisas transmitir essa verdade aos outros, até que fazes afirmações bombásticas, frases de que tu acreditas plenamente na Bíblia como palavra de Deus, inerrante e infalível, tu até que utilizas a expressão de dizer Deus é todo poderoso e assim como Ele curou, Ele pode curar, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós até podemos dizer que a nossa denominação é que está certa porque ela ensina as Escrituras conforme devem ser ensinadas, e nós colocamos toda essa ênfase nas nossas características, como se as nossas características fossem verdadeiramente aquelas características que Deus quer. Aliás, quando nós estamos a fazer isto, já nem estamos a demonstrar exatamente aquilo que Deus quer na Sua palavra. Aquilo que Deus quer verdadeiramente é que nós não sejamos tão sectaristas, tão individualistas, tão divisionistas como nós encontramos cada vez mais nos nossos dias. Cada um se acha senhor da verdade e procura dizer nós é que temos a verdade. Deus não olha para as nossas aparências, nem para a forma como nós nos vestimos ou como nos apresentamos diante dos outros. Deus olha para o nosso coração. E a lei que Ele quer colocar no nosso coração é, sem dúvida nenhuma, a lei do amor. A lei que olha para o seu próximo como a si mesmo e que está pronto a viver essa relação com Deus e com o seu próximo. Em forma de conclusão, nós poderíamos então dizer que a hipocrisia tem de ser desmascarada, principalmente quando as pessoas estão predispostas a acusar nos outros aquilo que elas próprias praticam. Na psicologia, esta atitude é identificada como um mecanismo de defesa, ao qual os psicólogos chamam de projeção. Nós projetamos no outro aquilo que nós efetivamente somos ou aquilo que nós fazemos. Quando nós odiamos alguém, nós não dizemos que odiamos esse alguém, nós dizemos que esse alguém nos odeia. Portanto, nós invertemos as coisas. Em segundo lugar, é importante que o cristão veja a utilidade ou o proveito de certos rituais, como demonstração de uma vivência prática dos ensinos de Jesus. Portanto, estes rituais não são a nossa garantia, mas através deles nós somos lembrados daquilo que nós precisamos de viver dia a dia. Por fim, é necessário reconhecer que só Deus pode dar-nos um coração verdadeiramente transformado. Se nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, então nós deixamos de dar valor àquilo que é efêmero, àquilo que é aparente, àquilo que é externo e começamos a dar valor àquilo que está no íntimo, aquilo que está no interior, no coração. E por isso nós esperamos que Deus nos abençoe. Somos nós perfeitos? Se não o somos, o que é que nós precisamos de fazer para continuar em busca dessa perfeição? Porque é judeu aquele que o é interiormente. Hoje em dia nós diríamos é cristão aquele que o é interiormente. E não é por uma questão de batismo ou de ritual que a pessoa se torna um cristão. Ela torna-se cristã no coração, no espírito e não na letra. Que Deus nos abençoe e até à próxima semana.